Olá amigos, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje o Evangelho é tirado do livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 1 e capítulo 6, de novo, versículos 16 e 18. Iniciamos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com um rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje tem mesmo muitas reflexões, né? Tem muitos pontos assim de reflexão. O que eu pego assim logo de início é que Jesus nos chama para ter uma humildade de coração, né? Para ele, ao mesmo tempo que ele nos aconselha para testemunharmos a nossa fé, mas é um cenário totalmente diferente, né? Testemunhar a fé é uma coisa, é praticar boas ações. Agora, demonstrar que você pratica as boas ações é outra coisa, né? É justamente isso que eu entendi que ele está falando para mim nesse evangelho. Vanglória. Não ficar a gente fala se amostrando. Quando eu era criança eu falava muito isso. Não se amostra não, amostrando, né? Amostrando. Não é pra gente ficar mostrando a nossa fé, mostrando a nossa caridade, tudo que a gente fizer de bom assim para os outros, se der uma ajuda, caridades, tudo que se faz, a gente deve fazer de uma maneira oculta. É bem interessante que ele diz, a mão direita não deve saber o que faz a mão esquerda. Né? Não é você dar uma ajuda, uma esmola, uma coisa assim,
fazer uma caridade e querer dizer para todo mundo, eu sou muito bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei, né? Exatamente. É isso que ele está nos aconselhando, porque se a gente for reconhecido, se a gente fizer isso, se as pessoas notarem e falarem, eles são bons, eles fazem, então para Deus não vale, né? Já recebemos a nossa recompensa. E Deus não nos dará nada mais além disso, porque nós já recebemos a nossa recompensa dos homens. Então, a vanglória é algo que também devemos definitivamente apagar de nossas vidas. Verdade. A gente não deve fazer coisas boas para publicar, né? Sair dizendo para todo mundo, eu fiz coisas boas. A gente deve praticar as boas ações, fazer e dar o testemunho que nós vivemos a fé que nós temos, que acreditamos, que professamos. Nós damos testemunho com boas ações, mas não precisa falar delas para os outros, deixa que as pessoas vejam por si, né? Não precisamos sair por aí proclamando as coisas boas que a gente faz. Não precisamos. Então, é muito bom isso, assim, realmente tudo faz sentido muito profundo, né? Verdadeiramente. É um sentido, né? Realmente, a gente falaria em inglês, don't make sense, né? Não faz sentido. Não faz sentido se você fizer coisas para se mostrar, porque parece, se eu agir assim, dá a impressão que eu sou um fariseu, tenho uma fé externa, quero que os outros vejam. Eu vejo nessas épocas de eleições, os políticos usam muito dessa tática, né? Porque eles têm um interesse por detrás, né? Eles querem que as pessoas acreditem neles, que eles vão fazer todas essas coisas boas, votem neles, põem eles no poder, então começa a propagar as coisas boas que eles fazem. É nessa época que eles aumentam a doação de cestas básicas, né? Fazem tudo isso, mas nós não temos esse interesse, né? Nós cristãos não podemos usar a tática de enganar ninguém, né? Porque Deus vê tudo, né? Essa passagem também que fala, quando orares, entra no teu quarto, ora para o teu pai que está... Que sabe, né, tudo que está em segredo. Então, eu me lembro, assim, que às vezes já tivemos situações de pessoas que falam assim, eu não preciso ir à igreja, porque o próprio Senhor ensinou que eu deveria entrar no meu quarto, rezar escondido, né? Mas a interpretação, assim, que eu sempre soube desse evangelho é que o nosso quarto não está referindo mesmo a um espaço físico, né? Exatamente. É entrar no nosso coração, né? Está se referindo ao quarto do coração. A nossa profundidade, né? Quando a gente orar, seja sincero, né? Entre no íntimo do seu ser, vai ao encontro do Senhor que está lá e a humildade na oração, né? Exatamente. É no quarto do coração que a gente consegue se comunicar com Deus. Porque o Senhor não seria contraditório falando que as pessoas poderiam orar sozinha no seu quarto, sem precisar viver em comunidade, porque ele sempre foi bem claro dizendo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então ele fala bem claro, se eu orar sozinha, ele não vai estar presente, ele vai ouvir minha oração, mas se eu orar junto com você, a gente sabe que uma vez que nós nos unimos para fazer oração, o Senhor está aqui presente no meio de nós. Com certeza. E nós sabemos disso e acreditamos e agradecemos a presença do Senhor conosco. É muito bom fazer oração, saber que Ele está aqui nesse momento com a gente. Amém. Né? Obrigado, Senhor, né? E, assim, é muito bom a gente não fazer nunca uma leitura mesmo... fundamentalista, ao pé da letra, porque a expressão idiomática de Jesus é muito diferente, né? Quer dizer, veja bem, para você entender que a mão direita não saiba o que fez a mão esquerda.
bom, se a gente for fazer isso, nem faz sentido, porque as mãos trabalham juntas, né? Uhum. O que a direita faz, a esquerda também. Sempre usamos as duas mãos para trabalhar, fazer as coisas. Mas é uma expressão idiomática. Quer dizer, ele está dizendo com isso que não devemos nos exibir, né? Exibir a nossa fé. É muito diferente de testemunhar, né? É muito diferente. Uhum. Sim, é verdade. Porque, na realidade, o que ele quer dizer com isso é que é tão importante que ninguém saiba o bem que a gente faz, é tão importante que é equivalente à mão esquerda não saber o que a mão direita está fazendo. Apesar de elas estarem tão próximas uma da outra, juntas, é como se essa daqui não sabe o que esta está fazendo. Então, a gente, quando consegue captar a profundidade das palavras de Jesus, a gente vê o quanto é maravilhoso a maneira como ele, Jesus, raciocinava e expressava a sua mensagem. É muito legal, né? Eu, principalmente nesse período da quarentena, né? Da pandemia. Durante a pandemia, a gente assim soube de muitas pessoas, né? Que deram muita ajuda, ajudaram assim com muito dinheiro, muitas entidades, pessoas. E também, quando eu me lembro, quando jovem, comecei a observar isso. Quando morriam, às vezes, alguns atores ou atrizes, jurados, que pareciam que eram pessoas assim tão ruins na hora de dar um voto para show de calores. Então eu me lembro de alguns que quando morreram, e depois que eles morreram, aí foi divulgado todas as coisas boas que eles faziam pelas pessoas. E eu pensava assim, nossa, na televisão eles eram tão duros, tinha um que só dava 0 para todo mundo. Pedro de Lara? Não, era tinha me esqueci o nome dele. Não era o Pedro de Lara, não. Esqueci o nome da pessoa. Uhum. Mas eu lembro dele, que ele dava 0 para todo mundo. Ninguém passava por ele. Mas quando esse homem morreu, foi divulgado assim, o quanto ele foi bom durante a vida dele, que ele ajudava muitas pessoas, ele era solidário com muitas entidades filantrópicas. E eu... porque ali no show é como se fosse uma atuação. Ali ele estava atuando. Tô querendo me lembrar o nome dele, o júri que me chamou a atenção. O júri geralmente era composto de 5 pessoas. Geralmente 3 eram bons e 2 eram... Não, 3 eram bons, 1 era mais ou menos e 1 era ruim. Um era que... Ninguém cantava bem para ele. E aí você faz uma ideia que aquela pessoa não é boa porque ela não age assim. E muito pelo contrário, né? A gente acaba pensando que ela é assim em todos os setores da vida dela. Então esse me chamou muita atenção, que quando ele morreu, eu falei, ué, ele não era ruim como ele parecia, não. Ele ajudava muito todo mundo, doava, fez muitas coisas boas que somente foram divulgadas após a morte dele, né? Mas por isso que... Isso é muito bonito. E nesse período, né, que nós vivemos agora, né, triste da pandemia, com tantas pessoas que foram vítimas, além das vítimas fatais, os órfãos que ficaram, as pessoas que sobreviveram, né, mas que tiveram muitas dificuldades, e a gente sabe que muitas companhias grandes ajudaram, muita gente fez muita coisa, mas e tudo isso é muito bom, mas se deve ter mesmo muito cuidado, né? A gente não precisa dizer para ninguém quem nós somos, não. O que fazemos, não precisa, sabe? Porque tudo que você faz é para honra e glória de Deus, não é para se mostrar, não é para ter nenhum privilégio nessa vida. Porque a verdadeira recompensa vem de Deus. Existe também, hoje em dia a gente também acompanha, né?
muitos políticos que são justos, honestos, que tentam consertar as coisas. E eu acredito que uma pessoa justa, honesta, não precisa agir de meio desonesto para atingir os seus objetivos, né? Exatamente. Igual diz no livro do Papa, né? O Esplendor da Verdade, né? Você nem sempre os fins justificam os meios, nem sempre. O contrário do que a gente vinha aprendendo a vida inteira, né? Exatamente. Que os fins justificam os meios, e não é assim, né? Não. Quer dizer, você não pode praticar o mal para tirar um bem dele, né? Exatamente. É isso que está bem claro nessa encíclica. Não podemos usar de meios maus para poder atingir um fim bom. Não existe, é uma incoerência, né, na realidade. Então, quer dizer, somos chamados pelo Senhor para vivermos a nossa fé de uma maneira simples, de uma maneira humilde, né? Isso não quer dizer que não vamos dar bom testemunho, sim, vamos estar sempre fazendo o que é certo, agindo da maneira correta, mas não precisamos fazer o que é certo na frente de todo mundo para a gente ganhar prêmios das pessoas, troféus. Colocar uma melancia no pescoço, alguma coisa assim. Não podemos fazer isso. E o Senhor realmente, ele é completo no seu ensinamento, né? Todos os dias, vocês, né, nossos amigos que estão participando com a gente nesses vídeos, eu creio que vocês também estão notando isso, né? Todos os dias o Senhor nos apresenta um novo ensinamento e tudo tem a ver, né, com o ensinamento do dia anterior. É verdade. Né? Tudo é perfeitamente conectado, né? Passo a passo. Né? Passo a passo. É um verdadeiro manual do bem viver, né? De como se viver bem nesta vida. Muito legal isso aqui também que ele fala, né? Aqui, ó, eu tirei de lá. Que quando jejuardes, não precisa fazer aquela cara de sofrido, né? Igual era muito comum no tempo de Jesus, né? Tem umas coisas aqui que o Senhor fala que se aplica muito para aquela época dele, né? Se aplica muito para a época dele. Era uma época diferente, né? Que ele diz aqui no versículo 16: quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens vejam para que os homens não vejam que estáis jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Né? Então é porque a gente sabe que na época de Jesus, as pessoas que jejuavam tinham um certo costume, né? Eram os fariseus. Rasgar as vestes, cobrir a cabeça de cinza, vestir saco, né? Então, quando você olhava para uma pessoa nesse estado, você já sabia, essa pessoa está jejuando. Mas fazendo penitência. Fazendo penitência. Mas Jesus recomenda que você não se trajasse dessa maneira, né? Que muito pelo contrário, ficasse jejuando de uma maneira oculta, sem ninguém perceber que você está. Agiu o contrário, né? Exatamente. Então, quer dizer, não adianta assim, eu estou fazendo jejum. Aí eu falo pro meu grupo, eu estou fazendo jejum já uma semana, eu não como. Então perde todo, né? Nos tempos de hoje, né? Se a gente for praticar isso do jeito que o Senhor está ensinando, né? Quando você estiver fazendo penitência de alguma coisa, um jejum, ficar calado, não precisa falar para ninguém que você está fazendo, é isso que eu entendi. Exatamente. Não só não falar para ninguém que você está fazendo, como também não aparentar que você está fazendo. Bom, o nosso vídeo hoje não vai poder ser prolongado, a Adilson tem que sair agora e a gente agradece muito vocês, né? Teríamos
talvez muito mais para falar. Sempre o Evangelho nos inspira de uma maneira muito profunda, né? Traz para a gente assim, uma visão de muitas coisas. Quando você lê o Evangelho, você pode levar para muitos campos da sua vida, né? Abre a nossa mente. Abre a mente. Mas nós vamos ter que terminar agora, nesse momento, mas agradecemos, né, aqueles que têm mandado um comentário para a gente. Ainda não são muitos os comentários, mas olha, os poucos que nós temos recebido têm nos deixado muito felizes, porque a gente está sabendo de pessoas que não estão perdendo uma reflexão nossa, que estão gostando, né, e que estão gostando porque realmente não pela gente, não são os nossos méritos, mas os méritos do Senhor, né, que nos inspira, que traz no nosso coração todas essas reflexões, né, e que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, quem está gostando não é por nossa causa, isso nós temos certeza, mas é por causa daquele que é a nossa inspiração. Verdade. E nós mesmos ficamos inspirados. Quando nós ouvimos, quando eu vou editar, muitas vezes eu nem lembro que eu falei aquilo. Eu falei assim, olha, eu falei isso, bem legal. Eu, às vezes, reflito na minha própria reflexão. E o Adilson também, ele está sentado do meu lado e sempre ele fala, olha, nós falamos isso. Isso acaba, muitas vezes, gerando um diálogo entre nós após o vídeo tá feito, na hora da edição dele, né? Uhum. Porque às vezes somos obrigados a cortar algumas partes, às vezes fica muito longo, ou passa uma ambulância, um avião, tá entendendo? O vizinho corta a grama, então como estamos ao ar livre... Outro dia o passarinho cantou tão alto que me atrapalhou. Na hora que ele foi fazer a leitura, o passarinho parecia que vinha em cima da gente. Aí... tivemos que cortar tudo, né? Porque ele se enrolou todo por causa do passarinho. Nossa, piou muito alto no meu ouvido. Então, às vezes parece que eles nem estão aqui e daí a pouco aparece uma barulhada só. Uhum. Quando nós estamos dentro da casa, que aqui é tudo fechado, com ar-condicionado. Quando nós estamos lá dentro editando, parece que tem passarinho dentro da casa. É muito engraçado. Uhum. Mas a gente louva a Deus por esses passarinhos, né? Eles estão sendo a nossa trilha sonora. Graças a Deus por eles, louvado seja Deus por eles. E que bom que nós os temos aqui, né? Fazendo essa barulhada toda. Eles começam às 6 da manhã. Amanheceu... aí acaba o silêncio. Uhum. Eles vivem aqui na mangueira do vizinho. Então, um grande abraço para vocês todos. Ficam com Deus, né? E que esse evangelho nos leve a uma reflexão profunda da importância de viver uma fé profunda dentro do nosso ser. Uma fé interiorizada, né? Que Deus conhece o nosso coração. Não precisamos ter uma fé demonstrada, mas sim testemunhada. Verdade. Testemunhada sim, mas exibida não. Sempre buscando a recompensa de Deus. É isso que aprendemos. Essa recompensa que realmente é importante. É verdade. Então que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe o mundo inteiro, traga a paz no mundo e a paz nos lares, nas famílias, em todos os que sofrem. Amém. Amém. Muito obrigado e, se Deus quiser, até amanhã. Então, terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau.